As plantas M e N foram submetidas às mesmas condições ótimas de umidade e temperatura. Foram mantidas com o mesmo suprimento de gás carbônico, semelhante ao das condições naturais. A taxa fotossintética de cada uma foi então medida em diferentes intensidades luminosas. Os resultados obtidos estão relacionados na tabela abaixo. Letra A. No sistema de coordenadas traçado em sua folha de respostas, represente as curvas correspondentes aos resultados obtidos para as plantas MN, expressos na tabela acima. O exercício nos pede para montar as curvas de resposta fotossintética de duas plantas, a M e a N, de acordo com a intensidade luminosa. A fotossíntese é um processo que converte energia solar em energia química armazenada na molécula de glicose. Para isso, as plantas retiram o gás carbônico do ar, a água do solo, produzem a glicose e liberam oxigênio. A glicose vai ser posteriormente utilizada para produzir energia para as células, através de um processo chamado de respiração celular. Note que ela é o inverso da fotossíntese. Enquanto na fotossíntese há produção de glicose e oxigênio, na respiração há o consumo dessas substâncias. Vários fatores podem influenciar a fotossíntese, como, por exemplo, a intensidade de luz, a concentração de gás carbônico, a temperatura e a umidade. O exercício nos mostra o efeito da luz na fotossíntese. Vamos montar o gráfico para visualizar melhor os dados? A própria folha de respostas já fornecia um sistema de coordenadas. Portanto, a primeira etapa do exercício era colocar no gráfico os pontos fornecidos e depois traçar uma curva que mais se aproximasse de todos os pontos. Perceba que a relação entre a intensidade luminosa e a taxa de fotossíntese não é linear. Além disso, para as duas plantas, a luz é fator limitante até certo valor de intensidade de luz. A partir desse valor, um aumento da intensidade luminosa não é acompanhado pelo aumento na taxa de fotossíntese, indicando que outro fator está sendo limitante do processo. Nesse caso, como as plantas estão submetidas a condições ótimas de temperatura e umidade, o fator limitante é o gás carbônico. A concentração de gás carbônico é outro fator importante para a fotossíntese. Quando se aumenta a concentração desse gás, a taxa de fotossíntese aumenta até certo valor. Entretanto, a partir de certa concentração, ele se torna tóxico. A concentração de gás carbônico na atmosfera é aproximadamente 0,03% em volume. Na natureza, ele é o principal fator limitante da fotossíntese. Outro fator que influencia a fotossíntese é a temperatura. Essa influência é devido à participação de enzimas no processo para acelerar a velocidade das reações. A partir de certo valor, a temperatura vai causar a diminuição da fotossíntese, pela ocorrência da desnaturação dessas enzimas que são proteínas. A desnaturação é a perda da estrutura pela proteína, acarretando perda da sua atividade. Letra B. A curva de resposta fotossintética de um organismo do fitoplâncton é semelhante à da planta N. Com base nessa informação, como se explica a contribuição majoritária do fitoplâncton para a produção de oxigênio no planeta? O fitoplâncton é o grupo de seres microscópicos que vivem na água doce e no mar. Assim como as plantas, esses organismos também realizam fotossíntese e, por consequência, consomem gás carbônico e liberam oxigênio. Apesar de terem a mesma taxa de fotossíntese e, portanto, o mesmo fornecimento de oxigênio que algumas plantas, como a planta N, a contribuição majoritária do fitoplâncton para a produção de oxigênio no planeta é explicada por duas razões. A primeira é que o fitoplâncton é formado por seres microscópicos e, portanto, tem menor biomassa, ou seja, menor massa de matéria viva, em comparação às florestas. Desse modo, o fitoplâncton vai consumir menor quantidade de oxigênio durante a respiração em comparação às florestas, que têm maior biomassa e vão consumir a maior parte do oxigênio produzido. Outra razão é que a Terra tem aproximadamente 75% de sua superfície coberta por água, portanto, a quantidade de fitoplâncton é muito superior à das plantas. Assim, está errado quem pensa que as florestas são o pulmão do mundo. Na verdade, são os oceanos, e a questão está encerrada.